Em 1947, um sinal de socorro perturbador foi enviado em todas as direções de algum ponto do Oceano Índico. Inúmeros navios, juntamente com estações internacionais de escuta, ouviram esse sinal de socorro e, quando conseguiram identificar a sua origem, pediram a embarcação mais próxima para ir até lá, para ver o que estava acontecendo. E ao chegarem, descobriram algo que se tornaria um dos mistérios marítimos mais famosos de todos os tempos: a história do SS Origa Medan. Olá, aventureiros de mistérios! Bem-vindos ao canal! Se você é novo por aqui ou já assistiu algum dos vídeos anteriores, quero pedir a sua ajuda, deixando o like, confirmando a inscrição e ative o sininho para receber as notificações quando tiver um vídeo novo, e também me ajuda no crescimento do canal. E vamos para a história! No ano de 1947, conforme a história narra, navios na região do Estreito de Malaca receberam um pedido de socorro, via código Morse de uma fonte então desconhecida, indicando que toda a tripulação do navio holandês SS Origa Medan estava morta. Essa região está situada entre a Malásia e a ilha de Sumatra, sendo uma das rotas marítimas mais movimentadas e importantes do mundo, conectando grandes economias como a China, a Índia e o Japão. A mensagem chegou em duas partes. Não houve identificação do navio ou a sua localização, mas relatou uma visão arrepiante do que estava acontecendo. A primeira mensagem dizia: todos os oficiais, inclusive o capitão, estão mortos, caídos na sala de mapas e na ponte. Provavelmente toda a tripulação está morta. Logo, um trecho de código Morse indecifrável, e terminou com duas palavras: eu morrendo, seguidas de um total silêncio. Um dos navios que ouviu esse sinal de socorro foi o Silver Star, um navio americano que, com a ajuda de outros navios na região do Oceano Índico e estações internacionais de escuta, conseguiram triangular a localização desse sinal e identificaram um navio chamado SS Origa Medan, localizado no final do Estreito de Malaca. O navio Silver Star tentou enviar mensagens ao Origa Medan, mas após diversas tentativas fracassadas, o capitão decidiu que precisavam investigar. O Silver Star informou que eles seriam a equipe de busca e que estavam mudando a sua rota em direção ao Origa Medan. Em poucas horas, localizaram o navio, que não parecia estar sob o ataque ou algum dano visível, e segundo relatos, estava à deriva sem rumo pelo oceano aberto. O Silver Star, ao se aproximar, foi realizando novas tentativas de contato com a tripulação, além de soar a buzina para tentar chamar a atenção e também mensagens em código Morse, mas todas resultaram em fracasso. Não havia sinais de vida à vista, e tornava-se claro que algo havia acontecido ao navio e a todos a bordo. Os dois navios foram amarrados e uma equipe de resgate foi montada. Assim, eles pisaram a bordo e viram os corpos da tripulação holandesa espalhados pelo convés. Eles estavam com os olhos arregalados de medo, bocas abertas, rostos retorcidos em horror e os seus membros congelados em posições que sugeriam que estavam tentando se defender de alguém ou algo. Até mesmo o cachorro do navio foi encontrado com os dentes expostos, seus lábios recolhidos, parecendo que no momento do evento estava pronto para atacar o seu algoz. Ao continuarem a busca pelo resto do navio, encontraram o corpo do capitão na ponte e os demais tripulantes do navio em diversos pontos, como na casa de máquinas e na sala de navegação. O operador de rádio que enviou o sinal de resgate foi encontrado com o corpo caído sobre o equipamento de comunicação. Todos tinham as mesmas expressões de medo em seus rostos e com os braços e pernas contorcidos. O jeito que os corpos estavam mostrava que haviam morrido com muita dor. No entanto, naquele momento não era possível identificar a causa de suas mortes, e mesmo com toda a atrocidade encontrada, os seus corpos estavam em perfeitas condições, com aparência saudável, exceto por outro fator estranho. Os cadáveres já estavam começando a se decompor, o que seria muito mais rápido que o naturalmente esperado. A tripulação do Silver Star também observou outra coisa estranha que aconteceu a bordo da embarcação. Aquela era uma época de calor na região.
um dia claro de verão com temperaturas por volta de 37 graus Celsius, mas havia um frio perceptível no ar. Eles realizaram medições a bordo do Oregon Medan e registraram temperaturas tão baixas que chegava a 4 graus Celsius em alguns pontos do navio. Claro que todos os acontecimentos deixaram o capitão do Silver Star intrigado, que decidiu rebocar o navio de volta ao porto para que pudessem fazer uma investigação do que aconteceu ali. Após amarrarem os barcos para poderem iniciar o reboque, alguns tripulantes do Silver Star enxergaram uma fumaça saindo do porão de carga número 4 do Oregon Medan. O navio de resgate cortou as cordas de reboque tão logo que, em questão de segundos, o Oregon Medan explodiu com tal força que se ergueu completamente para fora d'água, e com a queda ele se partiu e afundou nas profundezas escuras do Oceano Índico, nunca mais sendo visto ou encontrado. Essa história é envolta de muitos acontecimentos com mistério e suspense, certo? Mas e se eu dissesse que pode não ter acontecido? Não existem registros no navio Oregon Medan, e a única evidência era dos relatos dos tripulantes do Silver Star, já que o navio explodiu no momento do reboque. A história foi relatada oficialmente pela Guarda Costeira dos Estados Unidos em maio de 1952, e desde então as pessoas têm questionado exatamente o que aconteceu com a tripulação do navio. E claro, como sempre, não faltou especulações e teorias. Seria impossível não ter essa teoria de que o navio foi atacado por forças sobrenaturais ou paranormais, pois não seria possível explicar racionalmente as estranhas mortes de todos a bordo. Alguns teorizam que o Oregon Medan pode ter cruzado com forças espirituais malignas ou entidades sobrenaturais durante a sua jornada no Índico. A posição dos corpos e a expressão de medo em seus rostos coloca a pergunta: o que a tripulação viu antes de cair desfalecida? Além disso, a rápida decomposição dos corpos, a súbita explosão do navio após a tentativa de reboque e a temperatura extremamente baixa no navio foram consideradas como indícios de atividade paranormal. Bom, mesmo que tudo seja somente teoria, a natureza inexplicável do caso por si só já alimenta uma força que nos deixa curiosos. O pesquisador alemão, professor Theodor Sidersdorf, dedicou cerca de 50 anos ao estudo do intrigante caso e fez uma descoberta significativa. Encontrou uma antiga publicação datada de 1953, intitulada, em tradução livre, O Navio da Morte no Sul do Mar. Este pequeno folheto foi escrito pelo já falecido estudioso e pesquisador Otto Melk, sendo considerado por alguns uma forte evidência de que o navio, juntamente com seu destino trágico, era real. O folheto oferece uma perspectiva sobre a possível causa da explosão que levou o Oregon Medan às profundezas. Nele constava que Melk conversou com membros da tripulação do Silver Star e cita detalhes, incluindo a última localização conhecida do navio e a sua rota planejada, além de sugerir que o Oregon Medan transportava substâncias químicas proibidas, como cianeto de potássio e nitroglicerina, usados para criar armas, e neste caso ele teria um nome falso e estaria envolvido em uma operação de contrabando. Portanto, a morte da tripulação seria devido à interação da água do mar com cianeto de potássio, que liberou os gases tóxicos que envenenaram a todos, enquanto a reação entre a água salgada e nitroglicerina iniciou um incêndio que causou a explosão do navio. Mas uma pergunta ficou: se esse fosse o caso, por que nenhum membro da equipe de resgate sofreu com os efeitos letais do gás, pois estaria com uma alta concentração no momento em que chegaram? Outros pesquisadores sugeriram que o navio não transportava cianeto de potássio, mas sim outra substância conhecida como tabum, um agente extremamente tóxico que foi produzido em grande escala pelos alemães na Segunda Guerra Mundial e compartilhado com seus aliados japoneses nos anos pós-guerra. Lembrando aqui rapidamente que o navio foi encontrado em meados da pós-guerra e sua rota dava acesso ao Japão. E com a queda da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começaram a negociar com cientistas alemães a desertarem e tentar obter todo tipo de arma química, o que explicaria o Silver Star aparecer lá tão rapidamente. Mas tudo é teoria.
A teoria do ataque de piratas ou ladrões sugere que o SS Aurigameda pode ter sido alvo de uma ação hostil. Alguns sugerem que o navio pode ter sido abordado por eles, buscando roubar ou sequestrar. Os invasores podem ter utilizado métodos não conhecidos, que evitou confrontos físicos tanto com a tripulação quanto a embarcação, o que explicaria a falta de danos visíveis no navio e a ausência de sinais de luta. Eles poderiam ter sido surpreendidos e deixado incapacitados de reagirem, mas como faltam evidências visíveis de um ataque desse jeito, pode indicar que os responsáveis eram habilidosos o suficiente para evitar deixar rastros pelo navio. Talvez essa teoria e esse personagem aumente mais o mistério. Segundo informações do Shipyard Blog, um relato sobre o SS Aurigameda mencionava um homem chamado Jerry Rabbit. De acordo com a narrativa, Rabbit foi encontrado na costa das Ilhas Marshall, em um bote salva-vidas, juntamente com 6 tripulantes mortos, aproximadamente 10 dias após a explosão do Aurigameda. Ele foi resgatado por um missionário. Rabbit contou ao homem ter se juntado à tripulação do Aurigameda em Xangai, na China, alegando que o navio carregava 15.000 caixas de carga desconhecida e que partiriam para Costa Rica. Durante a viagem, Rabbit percebeu estar envolvido em uma operação de contrabando. Ao ouvir os seus colegas tripulantes reclamarem de cólicas estomacais e testemunhar a morte de um membro da equipe, Rabbit investigou o conteúdo das caixas e descobriu que continham ácido sulfúrico, cianeto de potássio e nitroglicerina. Suspeitando de um vazamento de ácido sulfúrico que geraria um gás fatal, Rabbit acreditava que essa substância estava causando a morte gradual da tripulação. Diante do aumento das mortes, Rabbit e os outros 6 tripulantes fugiram em um bote salva-vidas, ficando vivo somente Rabbit, mas que faleceu depois de relatar a sua história. Apesar de ser mencionado no jornal na década de 40, não há registros confirmados da existência de Jerry Rabbit. Bom, por não ter registros, há quem acredite que seja apenas uma lenda urbana, o caso do SS Aurigameda, criado ao longo do tempo. Sabemos que as histórias do mar podem trazer partes aumentadas, e nesse caso, ela pode ter sido fabricada e exagerada para atrair a atenção do público, já que algumas fontes dizem que aconteceu na década de 1940, sem especificar o ano. Mas há quem acredite que ele tenha sido registrado na Sumatra, já que seria a origem do seu nome, pois Auriga seria homem, pessoa e Medan é uma ilha na Sumatra, sendo homem, pessoa de Medan. Sim, precisamos incluir eles. Existe um arquivo da CIA, da Agência Americana de Inteligência, liberado em maio de 2023 que foi escrito por C.H. Mark, que conta um pouco sobre o Aurigameda. A data do arquivo seria 5 de dezembro de 1959. Neste documento é relatado que a data do acontecimento do navio seria em fevereiro de 1948 e também descreve toda a história contada pouco antes, mas revela que este fato explicaria o que aconteceu a outros navios durante o século XVIII e XIX, pois houve diversos avistamentos de enormes esferas de fogo que surgiam do mar e desapareciam no mar. Mark relembra alguns relatos do século anteriores ocorridos na Itália. Essa teoria deixa mais dúvidas sobre a real existência do navio e também de toda a história envolvida. O navio SS Aurigameda por si só já é um mistério, e ele coloca em dúvida, desde a sua existência, a todos os acontecimentos relacionados a ele, como o pedido de socorro enigmático em código Morse, a descoberta macabra da tripulação morta e a explosão. Independentemente de ser considerado um evento real ou uma história fictícia, o SS Aurigameda permanece como uma fascinante história do mar. Mas você acredita em quê? Prefere pensar que ele não existiu? Ou que faz parte da nossa história, mas acabou se tornando uma lenda urbana? Este foi o vídeo de hoje. Agradeço a companhia caso tenha ficado até o final do vídeo. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim é notificado sempre que tiver um vídeo novo. Obrigada e até a próxima aventura!